Daniel na cova dos leões, um homem muito especial há muito tempo. Na terra da Babilônia, vivia um homem chamado Daniel. Ele era muito especial. Daniel amava a Deus mais do que tudo e conversava com ele todos os dias através da oração. Daniel não era da Babilônia. Quando era jovem, foi levado de sua terra, Israel, para aquele lugar distante. Mas mesmo longe de casa, ele nunca esqueceu de Deus. Todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel abria a janela que ficava virada para Jerusalém, sua cidade querida, e orava. Daniel era tão honesto, tão sábio e tão trabalhador que o rei Dario colocou em uma posição muito importante no governo. Na verdade, Daniel era um dos 3 administradores principais que cuidavam de todo o reino. E o rei estava pensando em colocá-lo como a pessoa mais importante de todas, logo abaixo do próprio rei. Todo mundo sabia que Daniel era diferente. Ele nunca mentia, nunca roubava, nunca fazia nada errado. Era impossível encontrar qualquer falha nele. As pessoas diziam: Daniel é o homem mais confiável que conhecemos. Mas nem todo mundo ficava feliz com o sucesso de Daniel. Alguns homens no governo tinham muita inveja dele. O plano malvado, os outros governadores e oficiais do reino não gostavam nada de ver Daniel sendo tão bem-sucedido. Eles queriam se livrar dele. Então começaram a procurar algum erro em seu trabalho, alguma coisa errada que Daniel tivesse feito. Eles investigaram tudo, olharam todos os documentos, todas as decisões que Daniel havia tomado, todas as suas contas. Procuraram, procuraram e procuraram. Mas não encontraram nada. Daniel era perfeito em seu trabalho. Frustrados, os homens maus se reuniram e disseram: Nunca vamos encontrar nada errado no trabalho de Daniel. A única maneira de acusá-lo é através de sua religião. Sabemos que ele ora ao seu Deus todos os dias. Não importa o que aconteça, vamos usar isso contra ele. E eles criaram um plano terrível. Todos juntos foram falar com o rei Dario. Eles se curvaram diante do rei e disseram com vozes melosas e falsas: Oh, grande rei Dario! Viva para sempre! Todos nós, os governadores, oficiais e administradores, concordamos que o rei deveria fazer uma nova lei. Pelos próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum deus ou pessoa, exceto a você, ó rei. Quem desobedecer deve ser jogado na cova dos leões. Por favor, assine este decreto para que não possa ser mudado. O rei Dário, orgulhoso e sem perceber a armadilha, achou a ideia maravilhosa. Ele assinou o decreto imediatamente. Agora era a lei oficial. E na Babilônia, uma lei assinada pelo rei não podia ser mudada por ninguém, nem mesmo pelo próprio rei. Os homens maus saíram sorrindo. Seu plano estava funcionando perfeitamente! Daniel continuou orando. Quando Daniel soube da nova lei, ele voltou para casa. Seu coração estava tranquilo porque ele sabia o que tinha que fazer. Daniel não ficou com raiva, não ficou desesperado, não tentou esconder sua fé. Ele foi direto para seu quarto, abriu a janela que ficava virada para Jerusalém, ajoelhou-se como sempre fazia e orou a Deus. Ele agradeceu a Deus e pediu sua ajuda, exatamente como fazia 3 vezes, todos os dias. Daniel sabia da lei. Ele sabia do perigo. Ele sabia que poderia morrer. Mas ele também sabia algo mais importante. Ele não poderia parar de orar ao Deus verdadeiro. Obedecer a Deus era mais importante do que obedecer ao rei. Obedecer a Deus era mais importante até do que sua própria vida. Os homens maus estavam esperando exatamente por isso. Eles se reuniram secretamente perto da casa de Daniel e o viram orando perto da janela aberta. Seus corações maus ficaram cheios de alegria maligna. Pegamos ele, disseram entre si, esfregando as mãos satisfeitos. Correram até o palácio do rei e disseram: Ó rei, o senhor não assinou um decreto dizendo que quem orasse a qualquer deus ou pessoa, exceto ao senhor, seria jogado na cova dos leões? Sim, assinei, respondeu o rei, e essa lei não pode ser mudada. Então os homens revelaram seu plano malvado. Pois bem, Daniel, aquele judeu, não está respeitando o Senhor, nem o decreto que assinou. Ele continua orando 3 vezes por dia ao seu Deus. O rei fica muito triste.
Quando o rei Dário ouviu isso, ficou muito triste. Ele gostava muito de Daniel e confiava nele completamente. O rei percebeu que tinha sido enganado. Aqueles homens maus tinham usado sua vaidade e orgulho para criar uma armadilha para Daniel. O rei passou o dia inteiro tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele pensou e pensou, consultou seus conselheiros, procurou em todas as leis antigas. Mas não havia jeito. A lei estava assinada e não podia ser mudada. Nem o rei podia quebrar a lei do reino. Quando o sol começou a se pôr, os homens maus voltaram e pressionaram o rei. Lembre-se, ó rei, de que segundo a lei não se pode mudar nenhum decreto que o rei assine. Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, o rei Dario deu a ordem. Daniel seria jogado na cova dos leões. Os soldados foram buscar Daniel. Quando o trouxeram diante do rei, Dario olhou para seu fiel amigo com tristeza e disse: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Mesmo naquele momento terrível, o rei reconhecia a fidelidade de Daniel a Deus. Na cova dos leões, os soldados levaram Daniel até a cova dos leões. Era um buraco profundo cavado na terra ou na rocha, onde leões ferozes eram mantidos. Esses leões eram perigosos e tinham fome. Eles pegaram Daniel e o jogaram lá dentro. Thump! Daniel caiu no fundo da cova. Imediatamente, os leões viram Daniel. Eram vários leões grandes, com suas jubas enormes e dentes afiados. Eles começaram a se aproximar, rosnando. Uma grande pedra foi rolada sobre a abertura da cova para que Daniel não pudesse escapar. O rei colocou seu selo na pedra e os outros oficiais também colocaram seus selos. Agora, ninguém poderia mover aquela pedra. Daniel estava preso na cova escura com leões ferozes. O rei voltou para seu palácio, mas não conseguiu comer nada. Ele não quis ouvir música. Não quis distrações. Passou a noite inteira acordado, andando de um lado para o outro, preocupado com Daniel. Seria que o Deus de Daniel realmente poderia salvá-lo? O milagre na cova! Mas o que estava acontecendo na cova dos leões? Algo absolutamente incrível. Quando os leões se aproximaram de Daniel, com suas bocas abertas e garras afiadas, de repente pararam. Era como se uma força invisível os impedisse de tocar em Daniel. Deus havia enviado seu anjo para fechar as bocas dos leões. Os leões, que normalmente eram ferozes e perigosos, ficaram mansinhos como gatinhos. Eles se deitaram ao redor de Daniel como animais de estimação. Daniel passou a noite toda na cova com os leões, mas estava completamente seguro. Ele descansou tranquilo, sabendo que Deus estava cuidando dele. Os leões não fizeram absolutamente nada para machucá-lo. Nem um arranhão, nem uma mordida, nem um rugido assustador. Deus protegeu seu servo fiel de uma maneira milagrosa. A manhã da libertação, assim que o sol começou a nascer, o rei Dário pulou da cama e correu o mais rápido que podia até a cova dos leões. Seu coração batia forte de preocupação e esperança. Quando chegou perto da cova, ele gritou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio. O coração do rei quase parou. Então, da cova escura, veio uma voz clara e alegre. Ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram porque Deus sabe que sou inocente. E também não fiz nada errado contra o Senhor, ó rei. O rei ficou tão feliz que quase não conseguia falar. Ele ordenou imediatamente: tirem Daniel da cova. Agora mesmo! Os servos tiraram a pedra e ajudaram Daniel a sair. Quando ele saiu à luz do sol, todos puderam ver. Daniel estava perfeito. Não tinha nenhum arranhão, nenhuma mordida, nenhum machucado. Suas roupas nem estavam rasgadas. Era como se ele tivesse passado a noite dormindo em uma cama macia, não em uma cova cheia de leões famintos. A Bíblia diz: nenhum ferimento foi encontrado nele, porque ele tinha confiado em seu Deus. A justiça é feita. O rei Dário ficou furioso com os homens que tinham armado aquela cilada contra Daniel. Ele ordenou que trouxessem todos aqueles homens maus, junto com suas famílias, e os jogassem na cova dos leões. Desta vez, os leões não foram impedidos por nenhum anjo
Os leões mostraram como eram realmente perigosos e ferozes. Isso provou que não era porque os leões não estavam com fome ou não eram perigosos que Daniel foi salvo. Foi porque Deus enviou seu anjo para protegê-lo. Então, o rei Dário escreveu uma carta para todas as pessoas de todos os povos e nações de seu reino. Que a paz seja multiplicada a vocês. Eu faço um decreto. Em todo o meu reino, as pessoas devem tremer e temer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. Ele liberta e salva. Ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel do poder dos leões. Por causa da fidelidade de Daniel, o rei e todo o reino aprenderam sobre o Deus verdadeiro. Daniel continuou sendo próspero durante todo o reinado de Dario e depois durante o reinado do próximo rei. Ele viveu muitos anos servindo a Deus fielmente. As lições importantes. Esta história maravilhosa nos ensina coisas muito importantes. Seja fiel a Deus sempre. Daniel não parou de orar, mesmo sabendo do perigo. Devemos continuar fazendo o que é certo, mesmo quando é difícil. Deus protege seus filhos. Daniel confiou em Deus, e Deus enviou seu anjo para protegê-lo. Quando confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Oração é importante. Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. A oração deve ser parte da nossa vida diária também. Inveja leva a coisas ruins. Os homens invejosos criaram um plano mau que acabou destruindo a eles mesmos. A inveja é perigosa. Deus usa nossas dificuldades por causa do que aconteceu com Daniel. O rei e todo o reino aprenderam sobre o Deus verdadeiro. Às vezes Deus permite dificuldades para que possamos ser testemunhas. Coragem vem da confiança em Deus. Daniel não tinha medo porque confiava em Deus. Quando conhecemos a Deus, podemos ser corajosos. Conclusão. A história de Daniel na cova dos leões nos mostra que vale a pena ser fiel a Deus. Não importa o que aconteça. Daniel escolheu obedecer a Deus em vez de obedecer a uma lei injusta. E Deus o protegeu de maneira milagrosa. Talvez você nunca seja jogado em uma cova cheia de leões, mas pode enfrentar outras situações onde precisa escolher entre fazer o que é certo ou o que é fácil. Pode ser difícil orar antes das refeições na escola. Pode ser difícil não fazer algo errado que seus amigos estão fazendo. Pode ser difícil falar sobre Deus quando outros riem. Quando esses momentos chegarem, lembre-se de Daniel. Assim como Deus fechou a boca dos leões, Ele pode cuidar de você também. Seja fiel, seja corajoso, continue orando e confiando em Deus. E nunca esqueça, o mesmo Deus que protegeu Daniel está com você hoje. Ele é poderoso, Ele te ama e Ele sempre cuida de quem confia nele.